Vamos começar já com o enigma. O que um vulcão tem a ver com a bicicleta? Putz, Da onde difícil de vem isso? saber, cara. Será que é Aqui por é... causa do carbono? Em algum momento Não, entra a química na pode ser, história? pode ser que tenha vários links, na verdade, né? Materiais utilizados, tal, mas eu achei um link muito interessante porque é uma explosão de um vulcão que aconteceu no século XIX impulsionou a criação da bicicleta, Ah, né? E o DJ já fala, pontualidade britânica, começamos exatamente às 17 horas, muito bem. Ari Bragança aqui já no ar, boa tarde. E aproveitando que você está aí no ar, Ari, o que aconteceu? Explodiu um vulcão e isso apressou o desenvolvimento do que a gente chama hoje de bicicleta. Vamos entender essa história aqui? Por que isso, né? Bom, em 12 de junho de 1817, há 205 anos, o barão alemão Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbrunn, somente Karl Drais para os íntimos, né? Ele os anda pela chegados. primeira vez com sua Laufmaschine, que significa máquina andante. Em português, essa máquina foi se chamar Draisiana, por causa do nome dele, né? Karl Drais é a Draisiana. Em francês, velocipede, né? Não sei como é que se pronuncia exatamente, mas velocipede, que vem do latim velox, que é rápido, e pede, que é pé. Então ele criou um veículo de duas rodas em linha, precursora da bicicleta e da motocicleta. Eu vou colocar aqui na tela. À esquerda é o Karl Drais e à direita o seu desenho do seu invento, a Draisiana, o Laufmaschine. Ele não tinha pedais. Não E tinha você pedal e corrente, né? se apoiava em duas rodas em linha, né? Existiam outros transportes com duas rodas, né? Mas não em linha. E ele aproveitou para um transporte individual. Mas por que eu falei do Do vulcão e o que tem vulcão. a ver com isso, né? É que, na What the hell? verdade, então o que aconteceu? Ele apressou esse desenvolvimento porque teve um evento que fez com que muitos cavalos morressem na Europa naquela época. E a dependência de cavalo ficou meio complicado para você fazer transportes, para próprias pessoas irem em distâncias longas, ficou difícil. Então ele inventou isso para facilitar o transporte das pessoas. Então vamos dar uma pausa um pouquinho agora na invenção da bicicleta para entender que explosão foi essa. E aí nessa explosão a gente tem um link para uma história que a gente contou nos primeiros remutes. Vocês que estão acompanhando o remute desde o começo vão se lembrar. Essa montanha que eu mostrei aqui à esquerda é o Monte Tambora. O Monte Tambora, ele explodiu, ele é um vulcão, né? E ele explodiu no ano de 1815. O que aconteceu? Foi a explosão mais devastadora já registrada em nossa história. Né? Pode ter sido, obviamente, outras explosões maiores antes da história registrada, escrita, né? Mas da nossa história escrita foi a maior explosão e mais devastadora de vulcão que a gente registrou. Para vocês terem uma ideia, a montanha, o Monte Tambora, que fica na região da Indonésia, né? Ele tinha 4.300 metros de altura e ficou com 2.851 após a explosão. Perdeu 1,5 km de altura nessa explosão. Caraca! Imagina 1,5 km de pedra, né, explodir uma Voando. vez, voando. A explosão foi ouvida, sabe a que distância? 2.600 quilômetros. Que nem tipo, daqui até Salvador ou quase Pernambuco, né? Cinzas caíram num raio de 1.300 quilômetros ao redor do vulcão e estima-se, né, entre 10 e 120 milhões de toneladas de enxofre foram liberados na atmosfera. Então o que aconteceu? Isso fez uma camada de poeira que envolveu e foi se espalhando pela atmosfera, pelo planeta, e no ano seguinte, né, durante a primavera e o verão de 1816, esse aerossol de enxofre na estratosfera produziu um véu, né, que muitos chamavam de fog seco, porque o fog normalmente é uma neblina, que é umidade, mas no caso era seco por causa da poeira.
e esse fog cego reduziu a iluminação solar na superfície da Terra, reduzindo a temperatura média do globo, estima-se, né, entre 0,4 e 0,7 graus Celsius. Isso causou enormes problemas na agricultura, né? Plantações do mundo inteiro se perderam e aquilo acabou transformando-se no pior episódio de fome mundial do século XIX. Por conta dessa explosão, acabou diminuir a agricultura e foi o maior episódio de fome, e aí que morreram muitos cavalos, muita gente também morreu de fome, e aí que apressou essa invenção do Karl Drais. Mas só para terminar a questão do monte, né? Esse ano, 1816, justamente porque a temperatura caiu tanto na média, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. E a gente falou sobre o Ano Sem Verão alguns remutes atrás, quando falamos que nesse Ano Sem Verão, Lord Byron foi lá para a Suíça e reuniu alguns amigos, e dali saíram algumas histórias, como, por exemplo, a história do Frankenstein e a história da Ada, a primeira programadora, que inclusive vamos retomar a história dela daqui a pouquinho, né? Então, já falamos do Ano Sem Verão, esse mesmo evento que provocou, sei lá, a ida do Lord Byron lá para o Lago Geneve, também acabou apressando o desenvolvimento da bicicleta. O Ari entendeu o link ali, ó. Ah, vamos lá. Entendeu? Muito bem, muito bem. E aqui nós temos, né, uma evolução, né, porque somente 40 anos depois dessa criação do Karl Drais é que o velocípede ganhou pedais nas mãos de outra pessoa, um francês, dessa vez chamado Pierre Michaud. E outras pessoas também desenvolveram, né, produtos aí para melhorar a bicicleta, mas Pierre Michaud foi o principal, doutor de pedais da bicicleta, né, que depois acabou tendo esse nome, né? E a sua empresa foi a primeira empresa a produzir bicicletas com pedais em larga escala. E essa bicicleta, justamente pelo nome desse inventor Michaud, ela era chamada de Michaudine, né, que era um nome aí carinhoso para esse tipo de bicicleta. E aí ficou, né, o que a gente já conhece hoje, foi a evolução toda até chegar naquilo que temos hoje. Caramba! Você falou aí do impacto da explosão, eu lembro de uma história do Krakatoa, que foi um impacto que falaram que os detritos deram a volta no mundo, e não sei o quê, criou uma cortina de fumaça gigantesca. Eu estava até olhando a história disso daí. Isso daí aconteceu em 27 de agosto de 83. Tá? Vai fazer 139 anos que aconteceu essa explosão depois, então, né? do Krakatoa, um pouquinho depois. Só que o Mantambora foi 6 ou 7 vezes mais potente que o Krakatoa. Cacetada, bicho. Foi. E o Krakatoa já foi gigante, esse foi 6 ou 7 vezes maior. Por isso que a gente fala que foi a maior já registrada, né?